Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, onde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon. Provavelmente o Faísca Taon mais alegre do ano. Depois da grande classificação que o Vasco conseguiu na última quinta-feira no Engenhão. Uma classificação no mesmo dia que ano passado o Vasco também alcançou essa marca, que é chegar a 2 semifinais de Copa do Brasil de forma consecutiva. Hoje quero trazer para vocês aqui algumas nuances e como o Fernando Diniz teve que se virar com as armas que ele tem para poder competir com esse Botafogo e também conseguir a classificação. Aquela resenha que o Fernando Diniz só tem um tipo de jogo, o Fernando Diniz só sabe jogar de uma maneira, o Fernando Diniz precisa abrir mão das suas convicções. Torcedor, sabe o que você faz com essa resenha? Aqui, ó, joga fora. Essa resenha não existe. Fernando Diniz sabe jogar de muitas maneiras e a prova viva disso foi na última quinta-feira no Engenhão. Uma prova viva que eu trago para vocês aqui com o canal Atenção Vascaínos, quer você trajado de Vasco, é essa promoção da Fut Fanatics, essa camisa laranja do goleiro Léo Jardim, a camisa que ele estava usando quinta-feira no Engenhão. Tá esperando o quê? Passa o QR Code aí no seu celular, faça o seu pedido, não só dessa camisa. A Fut Fanatics é um portal que tem tudo, absolutamente tudo de esporte, e eu não tenho dúvida que a partir da hora que você entrar ali, você vai comprar produtos do Vasco e outros produtos. Depois da vinheta eu volto, usando aquilo que eu gosto, a minha prancheta, e tentando explicar para você, torcedor, o quanto foi grande essa classificação do Vasco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, para que a gente possa analisar essa equipe do Vasco diante dessa classificação, é importante que a gente traga o contexto, o que trouxe o Vasco até a essa classificação, começando com o trabalho do treinador Fernando Diniz. Quando o Fernando Diniz chega à equipe do Vasco, o Vasco tem uma dupla de volantes formada por Hugo Moura e Tietê. O Jair era um jogador que estava encostado. A direção do Vasco literalmente tinha colocado o Jair para negócio. Na verdade, não era nem colocar muito para negócio. Eu acho que se alguém aparecesse naquele momento para pagar mais de 50% daquilo que o Jair recebia no Vasco, o Vasco já iria fazer algum tipo de negociação. Até porque o contrato do Jair se encerra final desse ano e o Vasco, depois daquilo que aconteceu, depois da contusão, já deixou claro que vai renovar o contrato do Jair e é necessário. Nenhum clube pode terminar o vínculo com um jogador entregue ao departamento médico. Pois bem, o Fernando Diniz chegou à direção do Vasco e pediu a continuidade do Jair porque ele acreditava que esse jogador poderia ser útil. E por ironia do destino, a partir da hora que o Fernando Diniz consegue um encaixe nessa equipe do Vasco, com o Jair sendo o responsável pela saída de bola, ele acaba tendo essa lesão muito grave.
Até mesmo antes do confronto contra o Botafogo, o Fernando Diniz já perde o Tietê. Um jogador que agora já é a quarta equipe que trabalha com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz acredita muito no trabalho do Tietê. Da maneira com que o Diniz enxerga o futebol, o Tietê e o Jair é quase que um casamento perfeito. Por ter qualidade na saída de bola, por serem jogadores que não têm medo, têm coragem para jogar. E além de ter coragem, tem um bom passe, tem um bom cognitivo, tem uma boa ideia, cada um da sua maneira. O Tietê mais no trabalho de formiguinha, mais naquele trabalho do jogo apoiado. Dá o passe, corre até a zona da bola, recebe de novo, dá o passe, corre até a zona da bola e assim faz o jogo fluir. O Jair, de uma maneira diferente. Um cara que enxerga o jogo de frente, um cara que sabe sair para os dois lados, um cara que é muito forte, apesar de não ter uma agilidade muito grande, mas compensa isso com a força e com a boa colocação. E quis, a ironia do destino, que o Jair fizesse a melhor partida dele com a camisa do Vasco e um jogo depois ele acabou aí se contundindo. No meio desse caminho todo, o que faz a direção do Vasco? Percebe que tem um jogador que é da sua base, que sempre deu a resposta positiva quando jogou no profissional, que estava emprestado para uma equipe de Série B. O Cruzeiro, esse Cruzeiro que também é semifinalista, que faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, estava de olho no Barros. Alguém no Vasco abriu o olho, entendeu e foi lá e trouxe ele no momento e na hora exata. E ontem, com 8 minutos do primeiro tempo, o Vasco já estava com uma dupla de volantes inimaginável até 2, 3 semanas. Então percebam, torcedor, como o futebol é dinâmico e como um trabalho de um treinador é importante. Porque no modelo que o Vasco joga, basicamente, não só o Vasco, a maioria das equipes do futebol brasileiro gostam de trabalhar hoje no 4-2-3-1, né? Você separa a sua equipe aqui, dessa maneira, aqui um meia central, 2 volantes e 2 extremas, né? Deixa eu separar bem aqui para ficar bem espalhado para o torcedor ter esse entendimento. Então, o Vasco tem aí Rayan, Coutinho, Verratti e Nuno. Aqui, 2 volantes e aqui essa linha defensiva. Onde é que eu quero chegar? Essa conexão entre essa primeira linha e a linha dos atacantes foi completamente dissipada do Vasco no último mês. O Vasco teve que fazer uma construção nova nesse posicionamento. E por ironia do destino, o principal reforço aí, ou melhor, o primeiro reforço dessa janela, o Thiago Mendes joga exatamente aqui. E não conseguiu dar essa resposta positiva, inclusive está no departamento médico. Então, o que o Diniz teve que mudar nesse seu trabalho para poder ter êxito? Tem uns clichês no futebol que eu particularmente sempre falo, e quem acompanha meu trabalho aqui sabe disso. Eu não gosto quando a gente resume uma partida, um trabalho, uma maneira de jogar em uma frase. Agora, o que perfeitamente entrou nessa partida da última quinta-feira foi a história do saber sofrer. Porque como o Vasco não tinha nesses volantes aqui aquela qualidade refinada, aquela coragem, aquela maneira que o Vasco gosta de se apresentar, o Vasco desceu as linhas, mas não foram linhas enterradas aqui atrás. O torcedor deve lembrar que quando eu fiz o Acorda Vascaíno da quinta-feira, eu disse, olha, teremos que ter paciência, o Vasco vai precisar ficar com a bola, eu até brinquei, vai ter muito recuo do Lucas Freitas para o Jardim, e é o que aconteceu, porque se o Vasco fosse para trocação com o Botafogo, ia ter muito problema. E daí, torcedor, teve uma parte tática que foi a dedicação de cada jogador. O que o Nuno Moreira desceu aqui para competir junto com o Piton foi um absurdo. E outro detalhe tático que deu para perceber nesse jogo de uma forma assim muito tranquilamente. O Coutinho, quando o Nuno em alguns momentos não conseguia descer, o Coutinho atravessava e vinha aqui dobrar, fazer esse trabalho também. Ou seja, isso desgasta demais. Verratti no segundo tempo descendo aqui, brigando na frente da área. Volto a falar, o Vasco tem o costume de sempre
passar da linha da bola. Lembra que eu cobrava isso muito, que eu achava que o Vasco ficava muito enterrado? O Vasco passou da linha da bola na última quinta-feira, mas mesmo assim os seus jogadores conseguiram congestionar a entrada da área. Se a gente parar para pensar, qual foi a chance que o Botafogo teve de um chute de média e longa distância? Quase que nenhum. Talvez o momento que o Vasco mais sofreu na última quinta-feira foi a partir da hora que o técnico do Botafogo começou a oxigenar a sua equipe e o Diniz, na minha opinião, demorou aí uns 10 minutos para começar a fazer as alterações. A partir da hora que ele consegue colocar em campo uma nova maneira com o David, que entrou, com o Matheus França, porque foram as duas primeiras alterações táticas que o Diniz fez. Lembrando que lá no primeiro tempo, Matheus Carvalho foi uma questão física e no intervalo o Puma também foi uma questão física. Então essa entrada de David e Matheus França, eu acho que o Diniz acabou demorando um pouquinho para fazer, mas quando fez, eu vi o Vasco muito mais próximo do segundo gol do que propriamente o Botafogo. Outra coisa, torcedor, que para mim são pequenos detalhes, mas fazem toda a diferença. Todo mundo torceu muito o nariz pela entrada do Puma e não do Vitor Luiz. Primeiro, que é fácil você fazer esse recorte imaginando o Puma num cobrador de pênalti, até porque, mais uma vez, foi lá, bateu e cobrou com maestria. Só que, quando você joga de lateral e você está com o pé trocado, você tem a tendência de sempre fechar mais essa linha aqui, né? A partir da hora que você está com o pé trocado, você não fica muito aberto aqui. Você tem essa possibilidade de fechar. E o Botafogo, num determinado momento, começou a usar muito de cruzamento dentro da área. E o Puma fechou essa linha aqui como ninguém e em 3, 4 oportunidades ganhou bola na cabeça de uma forma absurda. Outra alteração que o Diniz fez foi quando ele tira o Matheus Carvalho, eu acredito que foi até por cansaço, coloca o Robert Renan na zaga, junto do Lucas Freitas e adianta o Hugo Moura. Olha, torcedor, vou falar um negócio aqui para você. Eu não vou ficar surpreso se o Diniz, por algumas rodadas daqui para frente, começar a escalar o Vasco com 2 zagueiros canhotos. O Robert Renan tem qualidade para fazer isso, e na cabeça de área, com tantos jogadores com problemas, eu acho que o Hugo Moura pode voltar ali para a cabeça de área e o Vasco conseguir fazer aí uma dupla de zaga com 2 jogadores canhotos para tentar, de alguma maneira, continuar com essa qualidade na saída de bola. Fazer um recorte aqui. A gente sempre brinca aqui no canal sobre ter jogadores protegidos, né? Eu, desde a chegada do Hugo Moura no Vasco, eu brinco que eu tenho um escudo em cima do Hugo Moura, tanto faz de volante ou de zagueiro, eu acho ele um jogador muito regular e muito útil. E agora eu vou precisar fazer um escudo maior ainda, porque o Lucas Freitas perder a titularidade, eu até acredito que se o Cuesta estrear bem, no momento que estiver bem fisicamente, o Robert Renan é até mais jogador que o Lucas Freitas. Agora, o que o Lucas Freitas vem entregando nas últimas partidas do Vasco não merece a desconfiança que a maioria da torcida do Vasco tem. Muito pelo contrário, merece apoio, merece aplausos. Que partida, mais uma vez, esse jogador fez aí na última quinta-feira, lá no Engenhão. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha de hoje, o Faísca Tá On, explicando para você aqui que o Fernando Diniz, que toca a bola, o Fernando Diniz que concentra um monte de jogadores no campo de ataque, o Fernando Diniz que sai jogando com o goleiro com os pés e tudo mais, é um Fernando Diniz que hoje entende o cenário e monta a sua equipe diante daquilo que vai oferecer. E eu acredito que isso vai fazer do Fernando Diniz um técnico de uma prateleira maior do que ele já é hoje. Eu gosto muito dos seus trabalhos. Ainda faço algumas observações quanto à demora na hora das substituições. No mais, teve, como eu mostrei ali para vocês, essa questão de perder o enganche entre a sua defesa e o seu ataque e mesmo assim conseguiu uma remontada com um menino que estava jogando a Série B, com o Matheus Carvalho, que chegou agora na equipe do Vasco, também estava machucado, né? E é outro jogador que passa longe de mim achar que o Matheus Carvalho deve ser o titular absoluto da equipe do Vasco. Só que é um menino novo, que tem 90 jogos com a camisa do Vasco, e eu acredito que também merece um pouquinho de carinho e de apoio do torcedor vascaíno.
Então, meus amigos, agora é foco total no Campeonato Brasileiro. Falar um pouquinho aí da partida de amanhã. O Vasco precisa do apoio do seu torcedor, fazer 3 pontos contra o Ceará, até porque depois a sequência é muito pesada, muito difícil. O Vasco pega Bahia, pega Cruzeiro, pega Flamengo, pega Palmeiras. Então tem que pontuar amanhã, fazer 25 pontos e deixar para pensar na Copa do Brasil lá quando entrar no mês de dezembro. Até lá é foco total. Eu acho que essa mudança no calendário foi muito boa e com a chegada desses reforços, o Diniz vai cada vez mais tendo confiança para escalar um Vasco bom, um Vasco competitivo e principalmente um Vasco que saiba se adequar a cada cenário que vai aparecendo e não um Vasco com um modelo só de jogo. Eu, pelo menos hoje, já enxergo o Diniz com um leque muito maior do que aquele Diniz que a gente via há anos atrás. Abraço, galera, dedão no like, por favor. Tá fechando o vídeo agora, senta o dedão no like, não custa absolutamente nada. Compartilha nas suas redes sociais, dá essa moral para nós aqui do canal Atenção Vascaínos. Um abraço e até amanhã no pré-jogo aqui no Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!